Natália, me diga uma coisa, por que cerquilhas? O que é cerquilhas, Natália? É uma pergunta super interessante para começar o nosso bate-papo. E vamos fazer uma mágica então, vão aparecer os cerquilhas aqui. Dá para aparecer, Paulo? A capa dos cerquilhas? Olha aí, tá aí, apareceu. Bom, Cerquilhas foi quando eu comecei a adentrar ali na internet, né? E aí as hashtags estavam começando e eu fiz essa brincadeira com a hashtag. Hashtag É, cerquilhas. só que sabia que hashtag em português é Cerquilhas? Eu achei tão lindo É isso. mesmo. Tem vários E nomes. você sabia já disso? Pesquisando sobre, descobri. E aí, quando eu vi, eu me apaixonei. E eu sou muito apaixonada por descobrir palavras novas. E em 2020, 2000, quando eu tinha 21 anos, um pouquinho de No ano tempo. passado? Não, faz bastante tempo. Quase 13 anos atrás. Não revela a idade. Não, só por cima. Mas sou bem de boa com isso. E aí, quando eu pesquisei, achei ela linda. Aí eu faço uma brincadeira ali na introdução falando sobre. E aí, o Cerquilhas é essa hashtag que guarda várias informações de determinado assunto. Só que esse assunto não é tão legal assim. Até aparenta ser, mas não é tão legal assim. E aí eu trancafiei dentro dessa cerquilha ali, né? 15 cartas de amor que não foram entregues. Não foram, mas publicadas em livro, né? Exatamente. Eu fiquei assim apaixonada pela escrita para as redes sociais. Eram textos publicados no Facebook e várias pessoas da minha cidade sempre comentavam e falavam assim: ah, você serve para ser escritora e essas coisas que você está dizendo poderiam ser livros. E aí eu fiquei muito assim, não, eu? Como assim eu? Não, eu nem sei gramática. Não era a sua intenção publicar um livro. É porque eu sempre escrevi, desde os 9 anos de idade. E escrever para mim é sempre libertação, eu sempre falo isso. E quando eu escrevi, eu estava falando sobre coisas que eu sentia ou que eu pensava. E aí, com o desenvolvimento dos anos, né, você vai aprendendo técnicas de literatura e eu fui colocando ali. E as pessoas, quanto mais elogiavam, o que mais você quer fazer? Mais fazer de novo, né? E aí, quando uma tia minha também, do Rio de Janeiro, disse que, uau, não sei o que, aquilo, né? Uma das pessoas que eu mais admiro, que é a minha tia Tânia, lá do Rio de Janeiro, e eu sempre me emociono para falar dela, porque o meu pai, ele começou a escrever por causa dela, e eu comecei a escrever muito por essa paixão do meu próprio pai, sabe? Seu pai escreve também. Meu pai escrevia, ele hoje não tá mais comigo. E ele sempre comentou comigo que as cartas que ele escrevia eram direcionadas à minha tia antes, porque a minha tia dava esses conselhos. E aí, quando a minha mãe é muito apaixonada pela leitura e o meu pai é muito apaixonado por música e também pela escrita. E aí, essa junção veio eu, né? Que sou apaixonada tanto por música, tanto pela literatura. E aí, quando eu começo a falar ali sobre isso nas redes sociais, veio esse feedback gostosíssimo do público. E aí começou a minha história com a literatura. E gerou o Cerquilhas depois. Aí você teve o blog que é o Giz. Diz da alma. Giz da Alma, né? Pesquisou mesmo. Eu estudei sobre você, Isso. Natália. Além disso, de começar a escrever o Cerquilhas, que foi, eu falo que eu parei livros, né? Depois veio o Giz da Alma, nesse percurso todo ali. Entre escrever os livros, eu também escrevia outros textos que eram para o Giz, que foi crescendo ao ponto de chegar a 60 escritores em todo o país e era um blog de literatura, porque as pessoas na minha cidade, tem muitas pessoas envolvidas com a leitura e com a literatura lá, porque tem um curso de letras lá. E lá não tem esse site para esses escritores, sabe? E aí eu vi essa lacuna lá e com muito custo, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha computador.
E aí a gente fez isso, que eu chamava de um sonho compartilhado. Tenho uma blusa até hoje dele. E quando foi em 2019, a gente perdeu o domínio, foi hackeado o nosso É isso que eu ia te site. perguntar se estava ativo ainda, não. Infelizmente, a gente não conseguiu recuperar. Caramba. Naquele boom dos políticos fazendo coisas que não são legais, né? E aí os hackers fizeram esse desserviço para a nossa literatura Que ali. desserviço, hein? E a gente perdeu o giz da alma e hoje, até hoje, não conseguimos recuperar. Mas foi um momento muito especial para minha preparação, assim, tanto para ser escritora como para ser líder de pessoas, né? Porque não é fácil liderar 60 escritores e eu até hoje tenho parcerias com pessoas que participaram do Giz da Alma e eu sempre vou ser aquela menina ali do interior que gosta de fazer isso tudo. Eu vejo muito a minha preparação como ser humano dessa época, sabe?